Então nós hoje vamos aqui, num tema de conversa, nós vamos falar sobre 12 inimigos da promessa. Esses 12 inimigos da promessa não foram só inimigos de Sara, como têm sido inimigos nos nossos dias. Eu vou tirar aqui o nosso louvor, porque senão eu falo alto. Se eu não tiro o louvor, a impressão é que vocês não me ouvem e vou começar a falar alto. Então, nós vamos falar aqui, nós vamos partilhar sobre 12 inimigos da promessa, que não só foram inimigos da promessa de Sara, como são inimigos de toda a promessa nos dias de hoje. E vou repetir, vamos falar sobre o tema, o tempo de espera. Vocês vão me dar um tempinho. Enquanto eu fixo aqui o nosso tema, vocês vão partilhar mais uma vez, tá bom? Porque eu vou ter que ficar calada, vou estar aqui a escrever. Tá bom? Então você que está aí do outro lado, partilha enquanto eu fixo aqui o nosso tema. Pronto, nós vamos falar de Sara e nós vamos falar sobre o tempo de espera. Vamos partilhar aqui 2 fatores que são inimigos da promessa, ou inimigos de toda promessa. E o nosso primeiro fator, o nosso primeiro ponto, o primeiro inimigo da promessa é justamente parte daquele que é o nosso tema. O nosso primeiro fator é olhar para o tempo. O primeiro fator é olhar para o tempo. Você que pode, anota aí, para quem for entrar, ter acesso, olhar para o tempo. E para nós abrirmos esse nosso primeiro fator, nós vamos para o livro de Gênesis, no seu capítulo 12, no seu verso 1 a 2. Eu rapidinho sigo aqui a leitura. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. E eu te abençoarei e farei o teu nome grande e tu serás uma bênção. Uau! Eu farei de ti uma grande nação. Deus falando para Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Naturalmente que para que a grande nação comece ou inicie ou parte de Abraão, era necessário que Abraão gerasse filhos. Então nós aqui conseguimos perceber que não foi só um chamado, não foi só uma promessa direta para Abraão, mas esse mesmo chamado, essa mesma promessa está vinculada a Sara, está vinculada: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra para onde eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Então Sara recebeu um chamado não propriamente diretamente de Deus para ela, mas Deus falou a Abraão, que por sua vez falou a Sara. Então uma promessa feita a Abraão, mas que se estendia a Sara. Então nós sabemos que é diferente ouvir diretamente, vamos dizer que foi dado um recado. Nós sabemos que é diferente ouvir diretamente da pessoa que falou e é totalmente diferente ouvir de outrem, de uma segunda pessoa. Tudo bem que foi um propósito de Deus, um chamado de Deus, uma promessa de Deus, mas eu quero lembrar a vocês que nessa altura Sara já tinha 65 anos. Sara já tinha 65 anos quando da boca de Abraão ouviu que o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim, o Adonai, prometera que o ventre dela frutificaria. O ventre dela daria assim um filho de nome Isaac. Mas sabemos que dentro dessa promessa houve um tempo. Houve aí um tempo a qual eu acredito que nem Sara, nem Abraão tiveram noção quando receberam essa promessa da parte de Deus, quando receberam esse chamado da parte de Deus. Dentro desse período, dentro desse chamado, dentro dessa promessa, dessa convocação santa, foi passando um certo tempo. Mas eu percebi que a obediência a Deus muitas das vezes significa deixar coisas a fim de recebermos outras diferentes ou até mesmo maiores. Deus não disse a Abraão quanto tempo teria sido
para que o ventre de Sara frutificasse? Ou quanto tempo teria sido para que essa promessa começasse a entrar em vigor? Para que viesse a paciência, exatamente. Para que o ventre de Sara frutificasse, ou para que o tão esperado filho chegasse. Deus apenas disse que farei de ti uma grande nação. Sai! A primeira fase é sair, é abrir mão, é obedecer. Em meio à obediência, aí está o milagre. Em meio à obediência, aí vem o Isaac. Em meio à obediência, vai começar a se abrir a trajetória para esse chamado. Em meio à obediência, vai começar a se fazer, vai haver luz naquilo que ainda há dúvidas naquele que é o meu chamado para ti. Mas somente obedece, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, da terra, e vai para a terra onde eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação e eu te abençoarei. Abraão abraçou o chamado, Abraão respondeu o chamado. Mas, tal como todos nós sabemos, esperar é uma virtude dos frutos do Espírito. Não que nos frutos do Espírito está mencionado a espera, mas está mencionada a paciência. A paciência é um dos frutos do Espírito. Abraão e Sara viram-se dentro desse tão grande privilegiado fruto do Espírito que é a paciência. Esperar, nós sabemos que para todos nós não é algo que seja confortável, não é algo que se queira viver, não é algo que se aguente por muito tempo. Abraão e Sara tiveram que esperar. Nos dias de hoje, nós, por algum chamado, por alguma promessa, por alguma meta que queremos atingir, nós somos obrigados a esperar o processo, a esperar pelo tempo, a esperar para que alcancemos. É assim que as pessoas nos dizem quando nós partilhamos com alguém alguma situação, elas olham para nós e dizem assim: Deus é fiel. Essa pessoa, em poucas palavras, trata de dizer: seja paciente que a seu tempo vai acontecer. Seja paciente que a seu tempo a promessa vai chegar. Seja paciente que a seu tempo você vai alcançar. Sim, paciência. Mas como todos nós sabemos, nenhuma espera é fácil. Nenhum homem quer esperar. Para homem algum é fácil a espera. Fácil é nós olharmos para alguém que está por diante de uma situação e dizer a essa pessoa: seja paciente. Com muita facilidade nós conseguimos dizer isso para alguém. Mas estar dentro da situação é completamente diferente. Mas a Bíblia também vai dizer que a bênção demorada entristece o coração. Então, é fruto do Espírito a paciência, mas também do conhecimento de Deus que a paciência é um processo que não é fácil para a carne, é um processo que não é fácil para o homem. Por isso é que a mesma Bíblia vai dizer ao homem, a todos nós, que a bênção demorada entristece o coração. Ou seja, eu, Deus, tenho conhecimento que a bênção demorada entristece o coração. E sabendo disso, Deus mandou-nos olhar não para o tempo, mas sim para Ele, de onde provém a promessa. Aleluias. Mas a Bíblia, em meio a isso, ela vai dizer que o tempo falou muito mais alto para Sara. Lembrar a você que o nosso primeiro fator inimigo da promessa é olhar para o tempo. É sobre isso que nós estamos a abrir nesse exato momento. O primeiro inimigo da promessa, olhar para o tempo. E eu dizia que a Bíblia nos mostra nesse verso que acabamos de ler que Sara, o tempo falou muito mais alto para Sara. O ventre amortecido falou mais alto para Sara em meio a esse período de paciência, em meio a esse período de espera, em meio ao tempo. O coração de Sara se entristeceu. Por quê, pastora? Porque já haviam passado 10 anos. Que Deus chamou Abraão, que Deus orientou Abraão que saísse da sua terra e da sua parentela. Haviam passado 10 anos. Daí começou Sara a entrar para o desespero. Lembrar que quando Deus falou para Abraão para que saísse da sua parentela, estava Sara com 65 anos. E nesse exato momento, onde eu afirmo que
O tempo falou mais alto para Sara, o ventre amortecido foi falando mais alto para Sara, o coração desesperançoso, o desespero foi falando mais alto para Sara. Já estava Sara com 75 anos e Abraão com 85 anos. Passaram-se 10 anos e nada de frutificar o ventre de Sara. 10 anos e nada da promessa da parte de Deus cumprir-se sobre o ventre de Sara. E Sara, movida pelo desespero, Sara viu em uma antiga tradição, Sara viu solução, pensou ver solução. Em uma antiga tradição, Sara pensou que houvesse eficiência, ou pudesse haver eficiência. Sara pensou que em meio a essa antiga tradição, era certeira a resposta àquela que ela estava à espera, o filho tão desejado, o filho que ela muito queria ter nos seus braços. Sara pensou que a promessa, que por meio dessa antiga tradição, a promessa podia se cumprir. Sara pensou que por meio dessa antiga tradição, que essa antiga tradição pudesse até ter mais força, mais poder que o próprio Deus que prometeu. Mas eu quero lembrar a você que Sara não servia a Deus. Sara não conhecia Deus. Sara nasceu em Ur dos Caldeus, uma nação que proclamava, que adorava, que professava deuses de pedras, deuses pagãos. Sara ouvia falar de Deus, ouvia falar da graciosidade de Deus, da bondade de Deus, da grandiosidade de Deus, do Deus de Israel. Sara ouvia falar de Deus, porém Sara não conhecia porque ela não servia a Deus. Igualmente Abraão também nasceu em Ur dos Caldeus, mas os pais de Abraão, que na verdade o pai de Abraão também é pai de Sara, os pais de Abraão eram de Canaã. Então Abraão conheceu Deus ouvindo dos seus pais, ouvindo as histórias que os seus pais tinham sobre Noé, a história que os seus pais contavam sobre Adão. Foi daí que eles conheceram a Deus. Mas ainda assim, mesmo sem servi-lo, mesmo sem conhecimentos mais a fundo, Abraão abraçou o chamado de Deus. Abraão foi para a terra desconhecida por meio de um chamado de Deus. Mas foi aí, após ter sido esse chamado, que Sara, depois desses 10 anos, Sara optou pela tradição. Tradição essa que é o fator inimigo chamado tempo, que falou muito mais alto para Sara. Pastora, onde é que está isso? Está no mesmo livro de Gênesis, no seu capítulo 16. Eu preciso ler rapidinho para vocês. Gênesis 16, 2. E Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Entrar aqui a Bíblia diz deita-se, no caso. Entra na minha serva, pode ser que possa ter filhos por meio dela. E Abraão ouviu a voz de Sarai, e Sarai, esposa de Abraão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. Sara deu por mulher Agar a seu marido. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. E Sarai disse a Abraão: meu erro seja sobre ti. Eu dei a minha serva em teu seio, e quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos, e o Senhor julgue entre mim e ti. Uau! Agar ficou vaidosa, se colocando acima da sua senhora. Agar esqueceu-se que foi Sara que lhe colocou aí. Foi Sara que depositou confiança a ela para que ela pudesse gerar um filho, não para ela, mas para Sara. E hoje, em um dos cultos, o tema nos cultos, nos 3 cultos de hoje no MIF foi o desapego. E assim, de uma forma muito rápida, o meu pai espiritual entrou sobre esse tema, que é esse posicionamento da Agar. E o meu pai espiritual falou algo que é tão forte que eu quero aqui partilhar com vocês.
O meu pai disse que atalhos vão lhe fazer envolver pessoas que na agenda de Deus não fazem parte do teu propósito. Foi exatamente isso que Sara fez. Agar era sua serva, estava ali para serviço, sim, a ela. Mas Agar não fazia parte do propósito de Deus, desse chamado de Deus. O que eu quero dizer isso? Vocês repararam que Sara disse, meu erro. Sara reconheceu ter cometido um erro. Sara reconheceu que aquilo que ela havia pedido ao esposo foi um erro. Olhar para o tempo, dar voz ao tempo, vai gerar ansiedade. E a ansiedade vai te fazer dar luz a filhos que não são teus. A ansiedade vai te fazer ter problemas que não deviam ser seus. Resultados que não são seus. Tudo fruto de uma ansiedade gerada por olharmos para o tempo. Porque olharmos para o tempo sempre vai gerar desespero. Olharmos para o tempo sempre vai levar-nos a olhar para o jardim do outro, porque a impressão que nós temos é que estamos atrasados. Sempre que nós olhamos para o tempo em meio a um propósito, em meio a uma caminhada, vai gerar desespero. Veja que em um ano atrás, Sara viu em Agar a solução. Sara viu Agar como resposta. Mas após ter passado esse ano, Sara viu que Agar tornou-se um problema. Ouça a guerreira que está aí do outro lado, o guerreiro que está aí do outro lado. Deus, para realizar o que quer que seja, Ele não cria atalhos. Deus não precisa de criar atalhos para realizar qualquer que seja a coisa que você esteja à espera. Eu vou repetir, eu fiz um post com essa frase. Deus, para realizar qualquer coisa que seja, Ele não cria atalhos. O que nós chamamos de tempo, o que nós chamamos de tempo de espera, Deus chama de processo. E para todo o processo, e para toda a promessa, há um processo. E para todo terminar desse processo, há um tempo para todas as realizações. Eclesiastes 3:1, a Bíblia vai dizer, para todas as realizações há um tempo certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo dos céus. É aí que entra o desespero. É aí que entra a angústia. É daí que começamos a gerar filhos que não são nossos. É daí que começamos a gerar problemas que não deviam ser nossos. É daí que começamos a obter resultados que não são nossos. Porque não percebemos que para toda realização há um processo. Aqui na terra, seja homem, seja mulher, seja pequeno, seja grande, estamos todos debaixo de um processo. Qualquer que seja o projeto que você tenha e está lhe frustrado porque não está a obter resultado, acredita, estás debaixo de um processo. Aleluias. E por detrás de cada propósito, por detrás de cada promessa, por detrás de cada chamado, tem um processo. E todo o processo está disfarçado de alegria. Todo o processo está disfarçado de espinhos. Todo o processo está disfarçado de dor. Todo o processo está disfarçado de angústia. Todo o processo está disfarçado de pequenas ou de prolongadas alegrias. Aleluias. Não vem esse período do processo, todos nós sabemos. Quem já percebeu que está debaixo de um processo, já percebeu que nenhum desses períodos, que o período do processo não é um período que vem para te matar. Não é um período, como é que eu vou dizer, como é que eu vou pôr? Não é um período confortável para a carne.
Mas é necessário que nós percebamos, é necessário que nós entendamos que esse período, ele não vem para nos matar. Esse período vem para tratar-nos. O período do processo é para tratar-nos. É para forjar o nosso caráter. É para preparar-nos. É para capacitar-nos. É para fortalecer-nos. É para ajustar o teu e o meu caráter. Porque nós, como homens, achamos que estamos sempre prontos e preparados. Mas Deus, que conhece, que é onipresente, onipotente e onisciente, sabe de todas as coisas, está em todo lado, pode todas as coisas. Ele sabe que nós não estamos preparados. Para não nos matar, Ele nos coloca no caminho do processo. É o caminho onde nós somos forjados, preparados, onde nós somos ajustados para não abrirmos mão com facilidade daquilo que nos vai ser depositado às mãos. Para dizer que Deus, antes de te entregar qualquer que seja a bênção, Ele vai te preparar, Ele vai te tratar, Ele vai te capacitar. Porque aquilo que você não está preparado para receber, você vai perder com facilidade. Pastora, será que Sara, com a idade que tinha, ela não estava preparada para receber Isaac, para receber a promessa? Estava, com 75 anos, que mulher que não está preparada para ser mãe? Provavelmente Sara, com seu desejo ardente de ser mãe, provavelmente Sara considerava-se preparada. Porém, a promessa engloba mais pessoas. Todo o chamado de Deus, todo o propósito de Deus, para qualquer homem que seja, ele está englobado a mais pessoas. Porque, na verdade, esse chamado, essa promessa não era só sobre Sara, não era só sobre Abraão. Deus falou a Abraão que eu faria dele uma grande nação. Então, esse propósito, esse chamado estava englobado a uma nação. Estava englobado a muito mais pessoas. Nunca será só sobre você, guerreira. Guerreiro que está aí do outro lado. Nunca será só sobre você. Por quê, pastora? Porque a linguagem dos céus, ela não é individual. A linguagem dos céus, ela é coletiva. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O pão nosso é sempre coletivo. O chamado, a promessa sempre vai beneficiar mais pessoas. E foi com o que o nosso pai falou hoje, e que toda a gente diz isso por som bem alto, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, não é mesmo? Então, esse propósito, a união de um homem e de uma mulher, o propósito de Deus a unir um homem e uma mulher, não beneficia só a eles. Entre filhos, entre familiares, entre pais, entre amigos. Então é sempre para mais pessoas. Nunca será só sobre você. É responsabilidade de Deus. É preciso que nós entendamos que é responsabilidade de Deus cumprir aquilo que por Ele foi prometido. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho de Adão, nem filho de homem para que se arrependa. Chamada, mas já coloquei no modo voo. Alguém consegue ouvir-me? Por favor, acena aí alguém rapidinho se consegue ouvir-me. Alguém consegue ouvir-me? Alguém para acenar-me se consegue ouvir-me? Sim, amém. Bora, vamos continuar. Aproveitando rapidinho a pedir a você que entrou agora, por favor, partilhe. Vamos chamar mais alguém para fazer parte desse período que é a partilha da palavra, amém? Eu dizia que é responsabilidade de Deus fazer cumprir aquilo que por Ele foi prometido. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A Bíblia vai dizer que acaso Ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Não. Toda a promessa da boca de Deus, a mão de Deus faz questão de cumprir. Não olhe para o tempo, nem para os dedos que te apontam. Não olhe para o tempo, nem para os dedos que te acusam. Você não está atrasado. As pessoas são especialistas em declarar o atraso na vida dos outros. As pessoas são especialistas em te perguntar: como é? Até agora nada. Filhos nada, que pergunta mais indelicada. Como é? Emprego até agora nada. Não mostra empatia, tal pergunta, tal questão, tal indagação. Ia falar à toa.
Amém. Pronto, como eu dizia, um ano para um homem é como um dia para Deus. Sempre que nós olhamos para o tempo, que é o nosso primeiro inimigo aqui da promessa que nós estamos a partilhar, sempre que nós olhamos para o tempo, vai gerar frustração, vai gerar desespero. Por quê? Porque não fomos chamados para olhar para o tempo, nós fomos chamados para olhar para aquele que nos prometeu, que certamente é fiel para cumprir. Por favor, não tente cumprir aquilo que Deus falou que faria acerca de ti. O que a boca de Deus fala, a mão de Deus faz questão de cumprir. Não se coloque em questões acima de você. Não se materialize por questões que estão acima de você. Aleluias. Eu falei que nós temos aqui 2 fatores inimigos da promessa e nós abrimos aqui o primeiro fator, que é olhar para o tempo. E o nosso segundo fator inimigo da promessa é o fator ansiedade. Se não, o mais importante é a ansiedade. Você que pode escrever aí que o segundo fator é a ansiedade. Veja, eu falei rapidinho aqui no início, eu repito. A promessa era para... A promessa de Sara ser mãe de nações. A promessa era para Sara ser mãe de nações. Era não, é mãe de nações. Somos todos frutos disso, somos todos filhos de Sara. Mas Sara tentou cumprir essa promessa que por Deus veio por meio do ventre de Agar. E nós vimos que isso lhe causou dor, nós vimos que isso causou um profundo arrependimento. Que ela mesma aqui na palavra de Deus, ela diz que meu erro. Sara chamou a sua atitude de meu erro. Por favor, eu preciso que você anote isso que eu vou dizer. A ansiedade é a porta de legalidade para todos os males da alma. Eu quero repetir. A ansiedade é a porta de legalidade para todos os males da alma. Há pessoas que dizem com muita naturalidade: eu sou ansiosa. Eu quando me prometo tem que ser. Eu sou ansiosa. Ansiedade é a porta de legalidade para todos os males da alma. A questão é que o desespero, os olhares de condenação, a pressão dos nossos amigos e dos nossos familiares, elas tendem a falar mais alto em meio ao processo. Elas tendem a gritar em meio ao processo. Mas ouça, não se sinta na obrigação de atingir uma altura que não é tua. Porque em Deus não existem atalhos. Deus não trabalha com atalhos. Sempre que nós nos colocamos, ou sempre que nós nos posicionamos em atropelarmos, sempre que a nossa decisão, sempre que em meio à caminhada do processo, sempre que nós decidirmos atropelarmos o processo, nós estamos a nos distanciar, nós estamos a nos afastar do mesmo, do chamado. Nós estamos a nos distanciar do processo, a qual se calhar, provavelmente nós já estejamos perto de alcançar, mas por conta dos atalhos é capaz de retrocedermos. Então, sempre que nós atropelamos o processo, nós estamos a nos distanciar, nós estamos a nos afastar do mesmo. E quando assim acontece, haverá presença da amargura, haverá presença de dor, haverá presença de insatisfação, haverá presença de incompletude. Por quê? Porque estamos fora da nossa zona. Veja que por consequência do atalho que Sara usou, que é Agar, Sara não só esperou 10 anos, como esses 10 anos se prolongaram a 25 anos. Quando Sara propôs Agar, quando Sara colocou Agar como atalho, quando Sara propôs Agar gerar um filho para ela, Sara estava em 10 anos de espera.
Mas esse atalho gerou tamanha consequência que Sara teve que esperar 25 anos. Talvez seja essa a resposta da porta não ter aberto até agora. Talvez seja essa a resposta de não ter frutificado essa determinada área a qual você quer dar à luz. São atalhos que você provavelmente esteja a usar. Atalhos não avançam, atalhos nos fazem retroceder. Porque Deus não precisa de atalhos para responder qualquer que seja a situação que você quer alcançar, qualquer que seja a área que você quer dar luz, qualquer que seja a porta que você quer abrir, qualquer que seja o objetivo ou o desejo que está como chama no teu coração, que está a arder no teu coração. Deus não trabalha com atalhos. Ouça, guerreira e guerreiro que está aí do outro lado, toda a ideia gerada no berço da ansiedade vai te cobrar lá na frente. Mas, porque o nosso Deus, o nosso amado Deus, o nosso fiel Deus, o nosso gracioso Deus, porque Ele é velador de sua palavra. Deus não é homem para que minta, nós já lemos esse verso há pouco tempo, e nem filho de homem para que se arrependa. Deus em forma humana, Ele apareceu para Abraão. Deus visitou Abraão em forma humana, aqui no verso 19, no capítulo 19, no verso 1, a Bíblia vai dizer, e o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. Vamos pular para o verso 9. E ele lhes disse, e ele lhes disseram, onde está Sara, tua esposa? E Abraão respondeu, eis que está na tenda. E o Senhor disse, eu certamente retornarei a ti, de acordo a este mesmo tempo de vida, e eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade. E cessou de estar Sara na maneira das mulheres, no período menstrual. Por isso Sara riu dentro de si, dizendo, depois de tão envelhecida, eu terei prazer no meu Senhor, e sendo também velho, eu terei prazer, e sendo o meu Senhor também velho. E o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu, dizendo, é verdade que eu que sou velha, geraria uma criança? E olha a pergunta que o Senhor fez para Abraão, diante de Sara. Alguma coisa difícil demais para Deus? Alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, eu retornarei a ti, e de acordo com o tempo de vida, Sara terá um filho. Uau, uau, uau. Deus reafirmou a sua promessa feita lá atrás, há 25 anos atrás. Deus reafirmou essa promessa, porém, Sara não creu. Veja que Deus, nessa aparição de Deus, Deus não só falou sobre a promessa, mas Deus determinou um tempo para o cumprimento da promessa. Mas Sara, movida pela... como é que eu vou pôr? Sara, movida pelo estado em que ela se encontrava, Sara olhando para o seu ventre, Sara mais uma vez olhando para o inimigo tempo, Sara mais uma vez olhando para o inimigo desespero, ansiedade. Sara disse, nessa altura que nem mais período eu tenho, como vou gerar filhos? E há muitas mulheres aí do outro lado que possam estar a dizer, o ano já terminou. Esse já não é o ano para eu gerar filhos. Já não resta muito tempo para eu gerar filhos. Haveria alguma coisa demasiadamente para Deus? O mês de setembro está a terminar, pastora. Falta apenas uma semana.
essa porta já não tem tempo de se abrir. Essa porta já não vai a tempo de se abrir. Haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Difícil para Deus? Não olhe para o tempo. Olhe para quem lhe fez a promessa. Olhe para Deus. Não olhe para o tempo. Levanta os teus olhos e olhe para o alto de onde vem o teu socorro. Não olhe para o tempo. Não. O teu Deus não trabalha com atalhos. E sempre que você olhar para o tempo, você vai trabalhar com atalhos. Você vai certamente dar voz ao desespero. Você vai dar certamente a voz à aflição. Em 1 ano, nessa altura, Sara terá um filho. Deus determinou um tempo e nós sabemos que se cumpriu esse tempo. Sara riu porque mais uma vez ela achou impossível o agir desse Deus que naquela caminhada toda realizou coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem tinha sequer penetrado o coração deles. Mas ainda assim, Sara deu voz ao tempo, ao estado que ela se encontrava naquele exato momento. Mas veja, abaixo a pergunta que Deus fez. Uau, isso é muito poderoso. Deus em pessoa perguntou a Abraão: haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? O Senhor em pessoa fez essa pergunta a Deus. E essa é a pergunta que eu lhe faço nessa noite, guerreira que está aí do outro lado, guerreiro que está aí do outro lado. Haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Pastor, por que a ansiedade é um inimigo da promessa? Porque a ansiedade, ela tem a força da amnésia. A ansiedade faz-nos esquecermos de onde Deus nos tirou. A ansiedade, olhar para o tempo, esses dois fatores que nós estamos aqui a apresentar, que são inimigos da promessa, eles são experts em fazer-nos esquecer de onde Deus já nos arrancou, de onde a potente mão do Senhor já nos tirou, do que o Senhor já fez, do que o Senhor tem feito, do que o Senhor é capaz, do que o Senhor já nos livrou, de quantas foram as vezes que nós recebemos o livramento, de quantas foram as vezes que fizemos uma oração, ainda que de forma simples, mas o Senhor nos respondeu. O Senhor frutificou qualquer que fosse a área que estava infrutífera. A ansiedade e olhar para o tempo, eles são promotores de amnésia. Sempre que nos envolvemos com ansiedade, vamos acionar o desespero. E quando acionamos o desespero, afeta o nosso emocional, que nos torna improdutivas. A ansiedade vai gerar amnésia, vai te fazer esquecer de tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você é, de tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você é capaz de alcançar. A ansiedade vai te promover amnésia, que te vai fazer esquecer que esse Deus disse que fará da mulher alegre mãe de filhos. Aleluias. Haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Guerreira, qual é a área que você quer dar luz? Qual é a área que você tem enfrentado esterilidade? Fala para essa área. Não há nada demasiadamente impossível para Deus. Nessa terra tudo tem ouvidos. Quem já ouviu que uma casa por estar fechada há 1, 2 anos, as mobílias começam a estragar? Por quê? A ausência de pessoas. Tudo nessa terra, absolutamente tudo nessa terra tem ouvidos. Essa área que você quer dar luz, essa área estéril, que aparentemente parece estar estéril, e você quer dar luz, você quer que ela frutifique, essa área tem ouvidos. Usa a autoridade que há no som da tua voz, usa o poder que lhe foi concedido, que lhe foi confiado. Eis que vos dou poder e autoridade, está dentro de ti, guerreira, está dentro de ti, guerreira. Essa área só está infrutífera porque você se calou. Essa área só está infrutífera porque você deu voz à amnésia. Você está esquecida do poder, da graciosidade, da grandiosidade do teu Deus. Não haveria nada, não há e não haverá nada demasiadamente impossível para Deus.
Não existe, não existe, não existe, não existe. Essa área não existe. Sara é testemunha, embora tenha passado por esse processo todo, mas agora nós sabemos, lá na frente, Sara percebeu que não havia nada demasiadamente impossível para esse grandioso Deus. Sara é testemunha da capacidade de Deus em realizar aquilo que para o homem é impossível. Só está a ser impossível para ti, guerreira, porque você se fechou para a graciosidade de Deus. Essa área só está infrutífera. Não, você não está a dar luz nessa área porque você se fechou para a graciosidade de Deus. Aleluias. Sara deu à luz aos 90 anos. A incredulidade de Sara desafiou a Deus para um milagre maior. Eu acredito que o impacto de Sara ter gerado filho aos 90 anos não teria sido o mesmo impacto se ela gerasse aos 65 anos, quando ela recebeu a promessa. Mas porque o coração dela duvidou, Sara precisou de esperar até os 90 anos. A Bíblia vai dizer que Maria Isabel, quando concebeu, quem recebeu a promessa, quem recebeu o chamado foi o esposo diante do santuário, diante da presença de Deus. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele duvidou. E por ele ter duvidado, o anjo disse que agora em diante, até que Isabel dê a luz, tu não falarás. Ouça, a incredulidade sempre gera consequências. Porque nós não fomos chamados para olhar para o tempo. Nós não fomos chamados para responder em ansiedade ou em desespero. Nós fomos chamados para viver pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A linguagem do reino dos céus é a linguagem da fé. Não é chorar. Não adianta chorar. As lágrimas não produzem resposta, não. As lágrimas é por quebrantamento. As lágrimas é por relacionamento. É para tu declarar, Senhor, importa que tu cresças e eu diminua. É o teu período de comunhão, mas no período da agressividade, para dar luz àquilo que está morto, para abrir o que está fechado, para dar vida àquilo que está morto, para dar movimento àquilo que está parado, para dar velocidade àquilo que está lento. É fé. E a fé do tipo de Deus é a fé que fala. Mas essa fé fala a fé. Essa fé fala em fé. Essa fé não fala em dúvida. Sara precisou de esperar até 90 anos para dar luz a Isaac. Tudo que existe, tudo que se move nesta terra é fruto da potente mão de Deus. É fruto da bondade de Deus, é fruto do poder gracioso de Deus, é fruto da graciosidade de Deus. Não procure atalhos, olhe para o alto de onde vem o teu socorro. Não duvide. Muitas das vezes nós queremos colidir com o chamado, queremos colidir com a promessa, queremos colidir com o propósito. Aceita, se alegre, abraça e coloca mãos a obras. Deus criou os céus e a terra, e Deus também recriou os céus e a terra. Se você não sabe, quando houve o haja luz, não foi a primeira criação, já houve uma antes. O haja luz foi necessário por conta da batalha que houve entre Lúcifer e os anjos. Houve uma destruição nessa batalha e Deus precisou recriar a terra. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Não é sobre isso que nós estamos a falar. Pastora, o que fazer? Tira os teus olhos do tempo. Fecha os teus ouvidos para as críticas e
fecha os teus olhos para os olhares de julgamentos à tua volta. As pessoas são expert em nos colocar em rótulos, são expert em nos colocarem para baixo, são expert em dizer-nos que você está atrasada, em dizer-te que você está atrasada, que tudo está perdido, que não há solução. Elas chegam para ti e dizem nada até agora, ainda, não está demorado. Tens que ver bem isso e começam a trazer soluções de atalhos. Começam a nos trazer planos B. Em Deus não há plano B. Ele é demasiadamente Deus suficiente para responder o plano A. Não procure atalhos. As pessoas falam, as pessoas criticam, as pessoas julgam, mas no final és tu e Deus. No final de tudo, és tu e Deus. Por favor, confie. Espere em Deus. Não desista. Persista. Não há nada demasiadamente impossível para Deus. Eu espero que alguém tenha sido ajudado nessa noite. Eu espero que tenha eu falado da parte de Deus ao coração de alguém nessa noite. Amém? Quem de nós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Mateus 6:27. Por favor, o teu momento não define a tua história. Esse momento que você está vivendo agora, essa luta, essa angústia, essa situação, essa vergonha, essa esterilidade, qualquer área que seja que você queira dar luz, não define a tua história. Esse não é o teu estado final. É apenas parte da tua caminhada, é parte do teu processo. Faz parte do teu processo. Por favor, aguente firme, guerreira. Aguente firme, guerreiro que está aí do outro lado. Deus responde sim. Deus ouve sim. Você não está atrasada. Você não está atrasada. Nada está perdido. Amém? Espero que alguém tenha sido ajudado nessa noite. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para partilhar com vocês. Para quem entrou agora, nós falamos de Sara, sobre o tema o tempo de espera. E nós falamos sobre 2 fatores inimigos da promessa. O primeiro fator foi olhar para o tempo. E o segundo fator foi... segundo fator, alguém apontou aí o segundo fator agora também, que é a ansiedade. Não é, infelizmente. Eu vou deixar a live gravada, a irmã depois pode assistir, tá bom? A irmã Madalena tem tempo de assistir. Eu já daqui a nada deixo gravado e estará disponível. A irmã Madalena poderá assistir a live. Amém? Guerreiras, vamos orar. Vamos falar com Deus que responde. Vamos falar com Deus que não precisa de planos B para responder. Fecha aí os teus olhos aí onde você está. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra nessa noite caia em terrenos férteis, que todo o interior que fez parte do homem, da mulher que fez parte dessa live, que todo o interior, Senhor, seja como uma terra e que essa terra seja preparada para o recebimento dessa semente que foi depositada. A minha oração é que essa semente germine, que em nome do Senhor Jesus, a guerreira, o guerreiro que está aí do outro lado, olhe para o alto de onde vem o socorro. Que essa guerreira e o guerreiro que está aí do outro lado saiba lidar com o processo. Perceba que toda a promessa, todo chamado está diante de um processo. Passa, sofre por um processo. E que a graça para suportar o processo, a graça para vencer em meio ao processo não é por força nem violência, mas é pelo teu Espírito que capacita, porque quando estamos fracos aí é que nós estamos fortes, porque a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Pai, em nome do Senhor Jesus, que as mulheres e os homens que estão aí
aí do outro lado, não abram mão de seus Isaques, que elas saibam viver o processo e vencer o processo para que a promessa chegue em suas mãos. Senhor, fortaleça a mulher que está aí do outro lado, fortaleça o guerreiro que está aí do outro lado. Senhor, dê a força necessária para vencer esse processo, para vencer essa trajetória, para vencer esses dias de escuridão, esses dias de angústia, esses dias de lágrimas, e que ela possa ver o lado bom dessa história e que ela possa perceber que em meio ao processo, em meio à caminhada do processo, haverá dor, haverá alegria, haverá desespero, haverá angústia, mas que no final a vitória é dela, a vitória é dele, em nome do Senhor Jesus. Seja glorificado por meio dessa vida que está aí do outro lado, e seja em nome do Senhor Jesus os teus seios avançados por meio da fé que está a ser fortalecida nessa noite, desse guerreiro e dessa guerreira que está aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Você que não partilhou, ainda está em tempo, por favor, partilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa live, amém? A você que está aí do outro lado, que diz assim: pastora, eu gostava de ter essa fé, eu gostava de fortalecer a minha fé, eu gostava de elevar o meu nível de fé, tenho estado com o meu nível de fé muito baixo, tenho estado desesperada, parece que as portas não se abrem, parece que eu viro para a direita, para a esquerda e nada acontece. Pastora, como é que eu faço? O primeiro passo é aceitar Jesus. Você que está aí do outro lado e não o tem como Senhor e Salvador, por favor, repita após mim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra e eu creio. Por isso eu te recebo, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Você que fez essa oração aí do outro lado, você está salvo em nome de Jesus. E eu quero lembrar a você que a caminhada com Jesus é muito mais prazerosa e muito mais fácil.